Vamos nessa! Eu vou entrar aqui agora com vocês na ideia da explicação aqui dos derivativos, como eu tinha prometido na segunda-feira. E inclusive engatando e continuando no conceito do que a gente estava explicando agora. Primeira coisa, tá? Quando a gente está falando de mercado financeiro, a primeira coisa que você tem é a operação dos ativos que a gente chama de spot. Toda vez que você vê a palavra spot ou mercado à vista, né? Em português se traduz para mercado à vista. É quando eu vou lá e compro o iPhone. Eu comprei o iPhone. O iPhone é meu, eu comprei ele, paguei por ele e recebi o iPhone. Esse iPhone é meu, isso é operar no mercado spot. Quando eu compro o Bitcoin e ponho na minha carteira, eu estou operando no mercado spot. Eu estou comprando o ativo, eu estou comprando no mercado à vista. Eu pago à vista e recebo o que eu comprei. Seja ações, seja Bitcoin, seja qualquer tipo de mercado. Então, quando a gente está falando de mercado financeiro, o principal mercado que existe é esse, né? O mercado spot. Quando você compra o ativo, recebe o ativo, guarda ele na minha carteira, estou ganhando dinheiro se ele subir, estou perdendo dinheiro se ele cair. Simples assim. Tá? Então, isso é o mercado spot. Aí, a gente tem o mercado de derivativos. O que é o mercado de derivativos? São os ativos derivados de outros ativos, né? Quando você deriva um ativo de outro. Então, você tem, por exemplo, o Bitcoin. O que seria um derivativo do Bitcoin? Seria alguma coisa que normalmente são contratos, acho que todos os casos são contratos, em que eu tenho um novo ativo, um novo ticker, uma nova forma de negociar aquilo, que ela deriva do ativo principal, no caso o Bitcoin, e ele vai ter seu preço determinado, ou a entrega daquilo lá vai ser determinada pelo ativo principal, no caso o Bitcoin. Então, um derivativo é algo, né, alguma coisa dentro do mercado financeiro que deriva de algum ativo, né? Derivativo, é só você pegar a palavra, né? Deriva ativo, deriva de um ativo. É bem simples esse conceito. Dentro dos derivativos, né, os principais derivativos são os contratos futuros e opções. Os dois casos a gente está falando de contratos, né? Então o contrato é um instrumento em que você tem de um lado alguém que tem um direito, do outro alguém que tem uma obrigação, né? Todo contrato que você faz tem essa característica. Normalmente, acho que para existir um contrato tem que ter duas partes, isso é o básico, né? Inclusive independente de mercado financeiro, né? Quando você faz um contrato com alguém, vamos lá, um contrato de aluguel. Eu vou fazer um contrato de aluguel, verdade, né? Deixa eu fazer a enquete aqui, ó. Você já deu o like hoje? Então, você tem aqui você tem um contrato, por exemplo, de aluguel. Tem um contrato de aluguel, onde você tem uma parte que tem um imóvel, que está alugando o imóvel, e a outra parte que tá, né, que é o locatário, é isso? Eu sempre esqueço, é o locatário, e você tem o locador, que é o outro lado. Qual é a obrigação do locador quando você aluga o imóvel? É pagar o aluguel, é pagar o valor do aluguel. Qual a obrigação do locatário? É fornecer o imóvel, né? E o direito na verdade, o direito do locatário é receber por esse aluguel. Ele é dono daquele imóvel, então ele tem um direito que é receber pelo aluguel, e o locador tem a obrigação de pagar o aluguel. Então, todo contrato tem duas partes. No mercado financeiro, você tem contratos que também tem duas partes, né? No caso de mercado futuro, por exemplo, contrato futuro é um contrato que serve para eu negociar um ativo especificamente pensando no preço dele no futuro. Então, por exemplo, eu acho que o preço do Bitcoin vai subir no futuro. Eu posso usar um derivativo para tentar pegar essa tendência de alta. Eu posso comprar o ativo, vocês já sabem disso padrão, eu vou lá, compro o Bitcoin, beleza. Mas eu posso também operar via derivativo, operando no contrato. Eu vou voltar agora no motivo pelo qual os contratos futuros foram criados. Muita gente, aqui inclusive na live que a gente faz aqui sempre, já veio criticar aqui, porque não devia existir contrato futuro, porque o contrato futuro dá alavancagem, a galera quebra quando por causa de contrato futuro e tudo mais. Mas eu vou voltar, eu já expliquei isso algumas vezes, mas acho que vale a pena voltar nisso, no motivo pelo qual os contratos futuros foram criados. Voltando lá atrás, acho que se não me engano, o primeiro mercado de futuros que existiu foi o mercado de arroz lá na China, se não me engano, tá? Inclusive foi por isso os candlesticks que a gente conhece foram criados lá naquela época por conta dos contratos futuros de arroz. Para que serve o contrato futuro então? Vamos lá. Eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei outro dia, tá? Vou falar de bolacha, biscoito ou como você quiser chamar aí na sua cidade.
Eu sou uma fábrica, eu sou a M. Dias Branco. Eu fabrico bolachas, eu fabrico biscoitos. E para fabricar biscoitos eu preciso de farinha. E para eu fabricar biscoito eu preciso de farinha, só que eu tenho uma capacidade de produção. Eu consigo fabricar, por exemplo, 1.000 pacotes de bolacha por dia. 1.000 pacotes de biscoito por dia. E eu preciso, para fabricar 1.000 pacotes de biscoito por dia, eu preciso de uma quantidade X de farinha e de outros implementos que eu tenho ali dentro. A farinha é uma commodity que é negociada e tem preços que variam bastante. Eventualmente pode subir muito, eventualmente pode cair muito. Quando eu vou fazer a minha produção de biscoito ou de bolacha, eu preciso vender. A M. Dias Branco não produz bolacha do nada. Ela não faz assim, tô com vontade de produzir 1.000 pacotes aqui, eu vou produzir 1.000 pacotes. Não é assim que a indústria funciona. A indústria funciona com base na demanda, dos pedidos. Então você tem um supermercado que vai comprar da M. Dias Branco uma quantidade X de pacote de biscoito ou de bolacha. Eu vou ficar falando biscoito e bolacha o tempo inteiro. E o supermercado, com base na demanda que ele tem também ali, né? Costumo vender tantos pacotes por mês, eu vou lá e compro, então, uma quantidade X de pacotes da M. Dias Branco. O supermercado faz esse pedido para a M. Dias Branco antes da produção acontecer. Até porque para garantir a produção. Então, o supermercado faz um pedido para a M. Dias Branco que vai produzir lá seus X pacotes de bolacha para entregar para esse supermercado. A M. Dias Branco vendeu esse negócio agora por um preço X. Olha, eu vou fazer esses pacotes para você, só que eu vou te vender ele por 2, 3 reais cada pacote, por exemplo. Né? Só que o que acontece? Entre esse pedido acontecer e a M. Dias Branco produzir, ela precisa de farinha. Só que ela consegue ela tem uma produção de 1.000 pacotes por dia. Vamos supor que o supermercado comprou 10.000 pacotes, né? Para daqui um mês. E durante esse período ela já está produzindo outros pedidos que já tinham sido feitos. Ela não tem a farinha que vai produzir o pacote de bolacha para entregar para esse supermercado que está comprando agora. Ela tem a farinha da produção que ela está atendendo, que ela já atendeu dos pedidos que ela fez. Só que ali para frente ela não tem a farinha. E o que pode acontecer dela ter vendido aqui agora para chegar lá no final e entregar esses pacotes de bolacha, fabricar esses pacotes de bolacha? Pode ser que a farinha tenha subido muito de preço. Eu dei essa explicação toda, né, essa historinha toda, porque eu acho que fica mais lúdico para vocês, ou mais explícito, né, mais gráfico, explicando dessa forma o motivo pelo qual um contrato futuro existe. Nesse cenário que eu acabei de desenhar para vocês, a M. Dias Branco poderia tomar um grande prejuízo se a farinha subisse demais até que ela conseguisse comprar a farinha que ela precisava para colocar. Eu estou construindo uma casa agora. Para construir minha casa, eu uso cimento. O cimento está subindo com frequência. Só que eu não posso comprar todo o cimento que eu vou usar na minha casa. No método construtivo que eu estou fazendo, que é um método construtivo usando concreto lá, né? Basicamente é concreto. Na casa que meu pai está fazendo lá em Ribeirão, para cada fiada lá, para cada linha de isopor lá, vão 22 sacos de cimento. Seria interessante, na expectativa que meu pai tem de que o preço do cimento vai subir, na que eu também tenho que o cimento vai subir, seria interessante que eu comprasse todo o cimento que eu vou precisar até o final da obra. Só que se eu comprar todo o cimento que eu tenho ao final da obra, eu não tenho onde guardar lá na obra. Eu não tenho local para guardar isso. Então tem um limite de armazenamento. Eu não posso colocar no tempo, porque se chover vai estragar todo o cimento. Então eu não consigo armazenar todo o cimento que eu preciso. Eu vou ter que comprar esse cimento sob demanda. A M. Dias Branco, para produzir biscoito, também, ela não pode comprar toda a farinha de tudo que ela vai produzir. Ela não tem espaço físico para isso. Então você tem uma necessidade que vai sendo atendida e você vai colocando, né? O supply chain que a gente fala no mundo é basicamente isso. Eu tenho uma cadeia de suprimentos que são distribuídas para as mais variadas indústrias e os processos produtivos vão usando esses produtos conforme eles vão chegando e vão produzindo. Né? Então é assim que a indústria funciona e tudo mais. Como é que eu faço então para não correr o risco de tomar o prejuízo nessa produção ou na minha casa aqui que eu estou fazendo, ou seja lá onde for, né? No caso da M. Dias Branco, que é a commodities, que é da onde surgiram os contratos futuros. Como é que a M. Dias Branco faz para garantir que a produção do biscoito que ela acabou de vender para esse supermercado que fez um pedido grande para ela não gere prejuízos na produção dela? Ela precisa garantir o preço daquela farinha no futuro. E aí vem o conceito de contrato futuro, vem daí. Eu preciso garantir aquele preço que eu tenho hoje, que eu vendi com base no custo de produção que eu tenho agora, no preço da farinha que eu estou comprando agora, no futuro, que é quando eu vou produzir aquele biscoito e vou entregar para o supermercado.
Legal. Então é daí que vem o contrato futuro. Então como é que eu faço? Eu vou lá agora no mercado financeiro e compro um contrato futuro por exemplo, da farinha, que está valendo agora R$10. Então o preço do quilo da farinha é R$10. Eu vou lá no mercado futuro agora e compro farinha por R$10. Agora, eu compro um contrato futuro por R$10. Quem está me vendendo esse contrato, então a gente está falando de um derivativo, que eu tenho um lado que tem um direito, um que tem uma obrigação. Eu estou comprando agora o direito de comprar farinha por R$10 até o vencimento desse contrato. Então, lá no futuro, que é o vencimento do contrato, eu estou comprando hoje o direito de comprar a farinha que eu vou utilizar daqui a alguns meses, daqui a algumas semanas, por R$10. Quem me vende esse contrato tem a obrigação de me entregar essa farinha lá no vencimento por R$10. Se o preço da farinha subir, o meu contrato futuro vai se valorizar, ele vai valer mais dinheiro, eu ganho dinheiro e eu pago pela farinha lá R$10 e eu compensei o preço ali. Eventualmente eu vou pagar mais caro pela farinha, mas eu compensei pelo preço ali se não for entrega física. Se a entrega for física, eu vou receber a farinha por 10. Se a entrega não for física, eu vou ter ganhado, a farinha foi para 15, eu tenho agora, os meus contratos futuros me garantem a farinha a 10, só que eu recebo 5 a mais, eu vou ter 15 eu vou ter 5 de retorno, eu vou lá e compro por 15, eu zerei o meu prejuízo ali, eu não tenho prejuízo. Só que o mercado futuro, ele tem dois lados. Eu comprei por 10 com medo do preço subir. E aí, se o preço subir, eu não perdi dinheiro nesse negócio. Eu tô tranquilo, a minha margem está garantida, eu estou ganhando dinheiro. Só que pode acontecer o contrário também, o preço pode cair. Se o preço caísse e eu não tivesse comprado o contrato futuro, eu iria ganhar mais dinheiro ainda, porque o meu custo de produção iria diminuir, né? O custo de produção iria cair. Eu tenho um custo de produção, a farinha ficou mais barata, eu vou gastar menos para produzir agora. Só que quando eu compro um contrato futuro, se o preço subir, eu estou protegido. Só que se o preço cair, eu também não vou ganhar dinheiro. Na prática, comprar um contrato futuro é uma forma de proteção que trava o seu preço. Você nem ganha para baixo, nem perde para cima. Então, a farinha que eu comprei por R$10, eu vou garantir na minha fabricação o custo. Eu vou garantir o custo de fabricação que eu tenho, eu já estou garantido. A margem de lucro que eu vou ter naquela produção, eu também estou garantindo quando eu faço isso. Né? Eu só não vou, eu não vou ganhar mais se o preço cair, nem vou perder se o preço subir. E esse é o objetivo da criação dos contratos futuros. Né? Quando criaram contratos futuros era para isso. Eu quero garantir um preço aqui. Né? Quem vende o contrato futuro está assumindo um risco, que é o risco de que se o preço subir muito, ele vai perder o dinheiro, né? Vixe, a galera, gente, não discute no chat aí não, tá? Continuando aqui, eu vou continuar a explicação, não vou nem olhar o chat, tá? Pra gente não perder o fio da meada aqui. Então, show, ó. Já entendemos o que é um derivativo, entendemos o que é um contrato futuro, por que ele foi criado. Sabemos agora que ele é um instrumento de proteção da indústria principalmente. E, obviamente, se a indústria pode usar esse contrato para se proteger, para proteger a sua produção, a gente também pode usar esse negócio para especular. Né? Porque se eu acho que o preço vai subir, eu compro o contrato futuro, eu ganho dinheiro. Se eu acho que o preço vai cair, eu vendo o contrato futuro e ganho dinheiro também. Tá? Então, para quem não está no lado da produção, para quem não tem um ativo, você não está zerando a sua posição, você está especulando. Quem tem o produto está vendendo. E outro, por exemplo, um outro caso aqui agora. Eu falei do lado da M. Dias Branco. A M. Dias Branco precisa da farinha para produzir. Só que a gente pode olhar do outro lado. Eu sou o fabricante de farinha. E o preço da farinha tá lá no topo. Puta, tá máxima histórica desde da Segunda Guerra Mundial. O preço da farinha tá muito bom. O preço do dólar tá altíssimo. E eu quero vender a minha farinha, que eu não produzi ainda, porque eu tô com o trigo lá ainda. Eu ainda tenho que colher o trigo, tenho que moer esse trigo, transformar em farinha e vender. E eu quero garantir que o preço que está agora seja o preço que eu vou vender minha farinha, só que eu não estou com ela pronta ainda. O que eu faço? Eu vou lá e vendo a minha farinha no mercado futuro, no preço que ela está hoje. O preço que a farinha está hoje, por exemplo, é R$10, no mesmo exemplo. Eu vendo ela por R$10. Se o preço cair no futuro, eu garanti meu preço em R$10. Então, entendam, pessoal, que o mercado futuro serve para proteger tanto o produtor quanto a indústria
por exemplo. Então foi assim, por isso que foi criado os mercados futuros. São contratos futuros aí, o produtor consegue garantir um determinado preço, a indústria consegue garantir um determinado preço, e os dois aí ficam numa situação boa, né? Porque o preço caindo ou subindo, né? O fabricante vai comprar a farinha no preço que ele queria, naquele que ele achava que era interessante para ele, que garante os custos dele pelo menos por um tempo, e o produtor também garante o preço de venda dele ali. Foi assim que foram criados os mercados futuros. E aí, a gente entra no último ponto de quando a gente está falando, né? Vocês estão rindo de mim aí? É isso ou não? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas é isso, tá? Vamos lá, vou continuar no raciocínio aqui. Depois eu vejo se eu falei alguma merda aqui, mas beleza. Beleza, então a gente entendeu o conceito aqui, por que o mercado futuro foi criado, quem que ele protege e tudo mais. O último ponto que tem aqui é a questão da alavancagem. Todo mundo sabe que contrato futuro tem alavancagem, né? Ou pelo menos deveria saber. Quando você vai operar contrato futuro, você pode operar alavancado. E muita gente critica justamente essa questão da alavancagem. Por quê? Se eu estou me alavancando, eu vou comprar mais do que eu podia. Então, mercado futuro contrato futuro de índice da Bolsa Brasileira, contrato futuro de dólar. É a maioria das pessoas que entram em day trade entra por esses mercados, de mercados futuros, tá? Os mercados futuros de Bolsa de Valores, de dólar e índice, por exemplo, são alavancados. Uma alavancagem que pode chegar aí, se não me engano, até 80 vezes. Eu não lembro agora qual é o máximo de alavancagem. Mas o fato é o seguinte, eventualmente com R$10 você opera R$1.000. Ou seja, eu deposito R$10 na corretora, eu estou operando na margem e opero o equivalente a R$1.000. Vou voltar agora, por que tem essa alavancagem? A alavancagem não foi criada no contrato futuro para ferrar com ninguém. A alavancagem não foi criada no mercado futuro para especular com ninguém. Ela foi criada pelo seguinte, voltando no exemplo da M. Dias Branco, ela precisa comprar farinha. Só que ela vai usar essa farinha só daqui 6 meses. Ela não precisa da farinha agora. E ela também não vai receber pelo produto que ela vendeu para aquele supermercado agora. Ela vai parcelar esse negócio, ela vai receber daqui 6 meses. Esse pedido que o supermercado fez para ela, ele só vai pagando durante os meses. Então não faz sentido eu comprar um negócio que eu não vou receber ainda, né? Eu estou comprando a farinha agora, que eu vou receber só daqui 6 meses. Eu não tenho como armazenar ela toda, porque se eu tivesse como armazenar ela toda, eu comprava ela agora e já armazenava aqui. Não é o caso. Eu vou receber ela no futuro. Como é um negócio que eu vou receber lá na frente, não faz sentido eu pagar tudo agora. Pô, eu tô comprando no mercado futuro. Beleza, eu tô comprando agora para receber lá no futuro. Mas para que eu vou? Se eu não vou receber ela, se eu nem recebi ela ainda, não faz sentido eu operar o dinheiro inteiro. Né? Então, se eu tô comprando 1.000 sacos de farinha, nesse exemplo nosso, eu teria que pagar R$10.000. Só que eu não vou receber essa farinha agora. Então, não faz sentido eu desembolsar R$10.000 agora. Então, o contrato futuro funciona com margem por conta disso. Eu vou lá, compro um contrato futuro no 10, só que eu não preciso ter 10, eu preciso ter 2. Com R$2 eu compro um contrato de 10. Esses 2 servem para quê? Para que serve a margem de operação no mercado futuro? Porque se o preço começar a subir, eu vou ganhar dinheiro. Então, tudo bem, a minha margem estava lá, eu estou com R$2 de margem, a minha margem está tranquila. Agora, se o preço começar a cair e for para 8 eventualmente, olha só, eu comprei a farinha por 10, eu coloquei R$2 de margem para fazer essa operação e o preço caiu para 8. A minha margem zerou, eu já não tenho mais dinheiro para pagar aquela posição. Se isso acontecer, ou seja, o mercado caiu de 10 para 8, eu só estou operando com 2 de margem, a minha operação será zerada. A minha liquidação vai acontecer. Por quê? Porque eu não vou ter mais dinheiro para bancar essa posição caso o preço caia para 7, por exemplo. Então, olha só, o mercado de derivativos no mercado futuro, ele precisa de margem, que é justamente para não ter que gastar o dinheiro todo de uma vez, só que eu preciso de um valor ali, um valor financeiro que garanta que se eu estiver perdendo dinheiro, eu vou pagar, e que garanta também do outro lado lá que quem está vendendo esse contrato vai me pagar caso eu esteja ganhando dinheiro. É para isso que serve a margem. Então você vai lá, coloca uma margem e opera dentro dessa margem. Se o mercado começar a cair muito e a minha margem não for mais suficiente, a corretora vai chamar a margem. Isso é um conceito que quem opera, todo mercado futuro tem isso, que é o conceito de margem. Você vai lá, olha, a sua margem não é suficiente para você operar mais aqui, ou você deposita mais dinheiro, ou a gente vai te liquidar. E o que é liquidar? É zerar a sua posição.
Então, vamos pegar um exemplo aqui na DYDX, tá? Eu vou lá, compro, por exemplo, eu tenho $500 aqui e eu vou operar com alavancagem de 2 vezes. Eu vou operar $1.000. Se o preço cair até 50%, a minha margem suporta o que eu estou operando da minha operação. Eu estou perdendo 500, está no 0 a 0. Mas se cair 51%, eu já não consigo mais pagar a minha dívida. Então, o contrato futuro, o contrato inteligente da DYDX, vai zerar a minha posição. Então, contratos futuros, mercado de contratos futuros funciona com margem por conta, primeiro, né, que não faz sentido eu pôr o dinheiro todo de uma vez, e essa margem ela é necessária para você garantir o pagamento da contraparte, né? Vamos lembrar, contrato futuro é um contrato que tem alguém tem um direito, alguém tem uma obrigação, e para eu conseguir manter a minha contraparte, eu preciso da margem de garantia, margem de operação. É por isso que tem a margem. E é por isso que tem a alavancagem. Dependendo da volatilidade do ativo, e aí depende muito de cada ativo, né? Um ativo que varie 50% por semana, a margem de garantia vai ser necessária, né? A margem de garantia que você precisa para operar vai ser muito maior do que um ativo que varie 2% por semana. Né? Então, a volatilidade do ativo é que vai determinar o tamanho da margem que você vai poder usar naquele ativo. Né? E também o risco que a corretora tem lá e tudo mais, o sistema de risco.